Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Ávalo. Ele dá aulas de Direito Processual Civil e de Direito Constitucional, além de ser coautor dos livros Manual de Direito Processual Civil, O Novo Direito Eleitoral Brasileiro, Estudos de Direito Público e Estudos sobre as últimas reformas do Código de Processo Civil. Ao longo da semana, ele ministrou no Saber Direito Aula o curso Recursos, Doutrina e Jurisprudência Teoria Geral. Professor, seja bem-vindo ao nosso Saber Direito Debate. Obrigado. Gostaria de saber um pouquinho, para começar, sobre o duplo grau de jurisdição. Quando é que ele surgiu no ordenamento jurídico? Olha, Flávia, o duplo grau de jurisdição, na verdade, ele decorre, né, da interpretação da própria sistemática, da formatação da Constituição, que distribui a atividade jurisdicional em instâncias, né? Na verdade, eu tenho uma discussão sobre grau e instância que é interessante, a gente pode confundir muito isso. Muita gente confunde, na verdade. O grau de jurisdição está relacionado ao primeiro olhar sobre o processo. Aquele julgador, aquele juiz, seja juiz de primeira instância ou de segunda instância, que exerce a primeira atividade de análise daquele recurso. Em regra, a gente pode pensar que o primeiro grau é exercido pelo juiz lá da comarca, né, o juiz do interior que tem o primeiro contato com o processo, ou mesmo da capital. Mas, na verdade, o duplo grau de jurisdição, ele pode ser exercido, aliás, o primeiro grau de jurisdição pode ser exercido, inclusive, por um tribunal. Caso de competência originária, por exemplo, quando você tem a impetração do mandato de segurança contra uma autoridade, governador, por exemplo, em regra, a competência da mandato de segurança contra o governador é do próprio tribunal e não do juiz de primeiro grau. Então, nesse caso, o tribunal, que seria uma segunda instância na organização judiciária, em termos de organização administrativa, ele exerce o primeiro grau de jurisdição. O duplo grau tem a ver com essa ideia de reexame. E a ideia surge exatamente porque as pessoas costumam não ficarem conformadas com decisões desfavoráveis. Então, primeiro com o objetivo de você promover uma melhora da prestação jurisdicional, um melhor controle, inclusive, das decisões e uma melhora em termos qualitativos, o duplo grau existe com esse objetivo. E com isso gerar maior conformismo na parte que tem uma decisão desfavorável. Porque presume-se que aquela pessoa que teve uma decisão em primeiro grau por um juiz e que está inconformada com a sentença, tendo o duplo grau, um segundo reexame, um segundo olhar, e agora por um colegiado, muitas vezes, ela passa a se conformar mais com a decisão e passa a concordar mais com o veredito. Essa é a ideia do duplo grau de jurisdição. E vale para todo tipo de processo, professor? Sim, para todo tipo de processo. Um ponto importante, inclusive destacamos na aula, é que existem exceções ao duplo grau de jurisdição no sistema processual brasileiro. Por exemplo, há casos em que o duplo grau não é formatado, não é praticado como a gente entende ele em termos de conceito. Porque o duplo grau de jurisdição traz aquela ideia de um reexame da decisão por um grau hierarquicamente superior ao primeiro. Aí seria um duplo grau perfeito. O que acontece? A própria Constituição estabelece casos de competência, por exemplo, originária do STF, em que o processo começa no Supremo. O processo começando no Supremo, mesmo que haja algum recurso, esse recurso vai ser ao próprio Supremo. Então, eu tenho um duplo grau aí, tenho um reexame, posso ter um reexame na matéria, mas não por um outro órgão, mas pelo mesmo órgão. Então, tenho exceções. Outro exemplo também, na Lei de Execução Fiscal, tem um processo de execução fiscal até de 34 OTNs, até no artigo 34, até 50 OTNs. Nessa lei de execução fiscal, o juiz profere uma decisão, em determinados casos, e essa sentença dele é recorrível para ele mesmo. Então, não tem esse duplo grau em outro grau de jurisdição. Então, ele vale para todos os processos, mas tem algumas exceções. E é uma importante garantia constitucional? Até tratei desse tema, Flávia, garantia constitucional. Existe divergência sobre esse tema. Se é garantia ou se é princípio constitucional implícito. Alguns defendem que é uma garantia constitucional. O problema é que o duplo grau de jurisdição não está previsto expressamente no texto da Constituição. Ele não está alocado lá. Tem o devido processo legal, mas eu não tenho o duplo grau como garantia. Ele decorre do devido processo legal para alguns. Mas o duplo grau de jurisdição está previsto expressamente num pacto. Um tratado de direitos humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. Lá nesse tratado, no artigo 8º, a linha 2H, eu tenho a previsão da garantia do duplo grau de jurisdição como garantia do preso. E aí, quem defende que a garantia, além de dizer que decorre da própria formatação na Constituição, do Poder Judiciário, também decorreria também desse tratado. Mas, na verdade, o que prevalece hoje na doutrina, tem divergências importantes, é que, na verdade, o duplo grau seria um princípio constitucional implícito, já que ele não está previsto expressamente, mas ele deve ser observado.
E ele também faz parte do contraditório da ampla defesa? Ele decorre, para quem entende que é garantia, decorre do devido processo legal. E o devido processo legal é informado por alguns princípios, como contraditório e ampla defesa, perfeitamente. Daí que se extrai também a ideia de duplo grau de jurisdição, mas não explicitamente. E quais são os requisitos que o tribunal tem que analisar para poder conceder esse novo olhar, esse novo julgamento? Bom, para o exercício desse novo olhar, desse novo julgamento, a parte que recorre, que está insatisfeita, tem que preencher uma série de requisitos. É o que eu chamo de filtros. Na verdade, se toda demanda que começasse em primeiro grau chegasse aos tribunais, imagina os tribunais superiores, geraria um colapso, né? Porque são diversas demandas. Então, na verdade, o duplo grau de jurisdição, para ele ser exercido, ele tem que passar por um filtro mais rígido. Uma série de requisitos que nós tratamos nas aulas durante a semana, devem ser preenchidos pelo recorrente. Porque caso ele não preencha esses requisitos, o que pode acontecer é de que o recurso dele sequer seja analisado no mérito, porque ele deixou de cumprir requisitos gerais ou específicos para o exercício desse duplo grau. O duplo grau vai ocorrer quando tiver mérito julgado. Se você não passar pelo filtro do requisito de admissibilidade, o seu recurso sequer será conhecido e não será julgado em seu mérito. Então, o duplo grau não ocorrerá da forma formatada. E conhecer e prover um recurso são sinônimos? Não. Conhecer e prover recurso é uma confusão muito comum. Quando eu falo de conhecimento do recurso ou não conhecimento, eu estou falando mesmo que admitir ou não admitir recurso. O recurso não conhecido é aquele recurso que não passou por esse filtro que eu te falei, pelo crivo de alguns requisitos. Então, por exemplo, imagina um recurso que não observe o requisito da tempestividade, ou um recurso que não observe o prazo previsto em lei. Esse recurso não será conhecido. Não sendo conhecido, o tribunal sequer passará ao próximo passo, que seria de provimento ou improvimento. Então, um recurso não conhecido não vai ser nem provido nem improvido. Agora, um recurso que passa pelo filtro do conhecimento, pelo filtro da admissibilidade, ele sim poderá ter resultado de provimento ou improvimento, mas primeiro tem que passar pelo filtro do conhecimento. Então, não são sinônimos. Professor, e o que acontece quando se dá provimento ao recurso? Primeiro, você tem que observar todo o trâmite processual, né? E o trâmite do recurso. Por exemplo, o recurso de apelação, a interposição dele começa lá com o juiz da sentença. Aquele juiz que proferiu a sentença em primeiro grau, um juiz de primeira instância, por exemplo, no caso de um processo comum, o juiz profere a sentença vai ser o que você vai pretender impugnar por meio do recurso de apelação. Qual o trâmite dessa apelação? A primeira admissibilidade é exercida perante esse juiz da origem, aquele que proferiu a decisão, que é o chamado juiz vacó. Depois de ele analisar a admissibilidade, ele remete para outra parte, por meio do princípio da garantia do contraditório, que poderá se defender contra arrazoar esse recurso. Depois disso, o juiz pode reexaminar ainda os requisitos de admissibilidade e só então remeterá ao tribunal. No tribunal, esse recurso será distribuído para um relator. Este relator, para quem vai ser distribuído o recurso, também poderá analisar os requisitos de admissibilidade. E só então, depois de superada essa admissibilidade, ele vai levar o processo a julgamento pelo colegiado. E aí eu tenho a atuação do relator, de um revisor e de um vogal, no caso da apelação, que irão analisar o mérito do recurso. Então, esse trâmite é necessário na maioria dos recursos. E, enquanto isso, os efeitos da sentença ficam suspensos, professor? Olha, é um outro ponto interessante, viu, Flávio? Atualmente prevalece, né, no sistema vigente processual, que os recursos têm duplo efeito, ou seja, o efeito devolutivo de transferir a matéria para análise do segundo grau e também de suspender automaticamente os efeitos da decisão. Por exemplo, se você hoje for autora de uma demanda, uma cobrança, e você obter êxito, né? O juiz entende que você tem direito a receber, sei lá, um valor de R$100 mil, por exemplo, apesar de você ter aquela sentença de procedência, caso a outra parte, quando a parte apresentar a apelação dela, a interposição do recurso dela gera efeito suspensivo automático, ou seja, há uma suspensão da eficácia imediata dos efeitos da decisão. Logo, você não vai poder executar a parte no dia seguinte. Você vai ter que esperar tramitar o recurso da parte contrária e só então, depois de transitar em julgado, depois dos recursos esgotados, você poderá executar, por meio de cumprimento de sentença, a decisão. Então, a interposição do recurso, como regra, gera esse efeito automático suspensivo. Mas existem alguns recursos que não têm efeito automático suspensivo automático, como é o caso do agravo, do recurso especial e do extraordinário. Nesses casos, você tem que demonstrar a necessidade de um efeito suspensivo sob pena de gerar dano irreparável a você. Seria o perigo,
né, do efeito imediato da decisão. Por outro lado, como ações de alimentos, por exemplo, uma ação de alimento, mesmo na apelação, ela por exceção terá efeito imediato, se a parte não pedir. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O Saber Direito Debate volta já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate. O professor Alexandre Ávalo é o nosso convidado de hoje. Durante a semana, ele esteve conosco no Saber Direito Aula, ministrando o curso Recursos, Doutrina e Jurisprudência, Teoria Geral. Professor, vamos falar um pouquinho agora da sua carreira. Como é que surgiu o interesse pelo direito? Lá nos idos de 95, 96, com 16 anos de idade, aquela hora de escolher o vestibular, né? Sujeito ainda com 16 para 17 anos, eu escolhi aí várias áreas, na verdade, fiz vestibular para várias áreas. Acabei sendo aprovado em alguns e ingressei na universidade primeiro para cursar o curso de análise de sistemas. Um curso de exatas que não tem qualquer relação com direito, é aquela escolha do jovem, né? Que ainda não tem maturidade para tanto. Cursei esse curso de análise de sistemas durante um ano, fui aprovado em todas as matérias, mas sentia que aquilo não era o meu caminho, aquele não era o meu caminho. O direito chamava a atenção. Chamava muito mais atenção, né? As matérias humanas, até o jornalismo chamava atenção. Aí com 16 para 17 anos, eu tive que escolher, mas já com 17, cursando análise de sistemas, percebi que não era o caminho. Então, novamente, fiz outro vestibular, e aí só para direito, fiz outros vestibulares só para direito, e aí comecei o curso de direito, aí a paixão realmente veio. E a escolha por dar aulas? Isso também foi interessante, por quê? Na verdade, quando eu me formei em direito, eu gostava mesmo dessa história de aula. Cheguei a ser orador da minha turma, na época da formatura, e daí eu percebi que realmente eu gostava daquilo e recebi um convite para substituir um professor na época. Eu tinha 2 anos de formado e daí eu fui buscar, acho que eu tinha 23 anos ou 22 anos, comecei a dar aula nessa época. E aí, desde então, continuei dando aula de forma diminuída, às vezes com mais intensidade, mas sempre continuei dando aula. Parei por alguns períodos, mas é uma coisa que sempre me chamou a atenção mesmo. Agora, o senhor também passou pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Como é que foi a experiência lá? Não, o Tribunal de Justiça trouxe uma experiência muito interessante, porque antes mesmo de trabalhar, né, como assessor jurídico no tribunal, eu advoguei durante alguns anos, logo depois que eu tirei minha prova da OAB, logo depois que eu tirei a OAB, e depois de alguns anos, ingressei no tribunal e consegui ter uma visão bastante interessante, porque quando você tem a visão de advogado, eu sempre digo, aliás, eu não digo, um amigo meu sempre diz o seguinte, um amigo meu que é juiz, ele diz assim, quiçá se um dia o advogado vivesse um pouco como juiz e o juiz como advogado, acho que se entenderiam melhor, porque na verdade a mesma aflição que o advogado tem ali de buscar ali o direito do seu cliente, muitas vezes do outro lado você tem a aflição do juiz de querer atender a todos, a demanda é muito grande, o julgador realmente, por força do excesso de demandas, não consegue muitas vezes atender como gostaria de atender. Então ali é um conflito, né, de pessoas buscando, uma pessoa buscando direito, outra decidindo. É interessante você ter a visão do juiz, que eu acho que na advocacia muita coisa que eu fazia antes, eu não faria hoje mais, por conta dessa visão que eu tenho hoje de quem está do outro lado também, né? Além da experiência de você lidar com assuntos diversos. Por exemplo, no Tribunal de Justiça, atuei na turma civil, na assessoria da turma civil, cheguei a trabalhar junto à corregedoria, à vice-presidência, à presidência do tribunal. Então, tive a visão. E na turma civil, por exemplo, em Tribunal de Justiça, significa, na verdade, tudo, né? Porque todos os processos de competência, relação tributária, processo civil, família, ações coletivas, tudo isso desemboca em recursos no tribunal. Então, você acaba tendo uma visão geral muito ampla e não tem como você querer apenas tratar do assunto que você gosta, em tese. Tem que buscar profundamente uma pesquisa, buscar conhecimento em todas as áreas que passam por você, porque, na verdade, assessorando o julgador, você tem que ajudar a desenvolver os votos em outras áreas também. O senhor acha que é essencial para a carreira ter essa experiência tanto pública quanto privada? Olha, eu não digo para você, Flávia, que é essencial, mas é muito enriquecedora. Sinceramente, se eu tivesse apenas advogado durante eu advoguei durante 4 anos antes de entrar ao tribunal e depois por alguns anos ao tribunal, com certeza eu seria outro profissional se não tivesse passado pelas 2 carreiras. Enriquece muito, principalmente para você ter essa visão
dos dois lados e poder compreender a dinâmica de quem pleiteia e de quem tem que decidir sobre esses pleitos no órgão jurisdicional. Então, acho que realmente, não digo para você que é fundamental, eu acho que a experiência de advocacia, assessoria jurídica e da docência, elas se complementam, né? O direito é muito amplo, o direito ele traz discussões interessantíssimas. Eu acho que a visão mais ampla permite até às vezes uma postura mais proativa diante de questões que lhes são submetidas. Agora, o senhor está sempre buscando especializações, pós-graduação, tudo. O senhor acha que isso é muito importante para a carreira? Tem que estar sempre se atualizando? Acho que sim. Na verdade, é um pouco assim de inquietude, né? Eu sou um sujeito que não gosta de ficar assim realmente parado. Meus amigos e família sempre dizem: você não fica parado, sempre busca uma coisa nova, né? Além de trabalhar aí no tribunal e lecionar, eu costumo escrever. Arranja tempo para escrever e para estudar. E para estudar. Realmente o tempo é muito curto, tem que fazer isso no final de semana. Eu sempre digo que, na verdade, a diferença você faz na hora que os outros estão descansando. Porque na hora do trabalho, do expediente, todos estão trabalhando igual. Então, estou lá desenvolvendo minha atividade lá no tribunal, assessorando, ou à noite dando aula na universidade, mas no final de semana eu tenho que me dedicar ao estudo. E isso, por meio de cursos, a gente consegue obter. Nós vamos a mais um intervalo. Saber Direito Debate volta já. O CNJ em Ação desta semana mostra mais decisões da sessão de número 189 do Conselho Nacional de Justiça. Você também fica por dentro dos eventos que vão movimentar o Judiciário e acompanha o Conselho nas redes sociais. Vai ver ainda reportagens e uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Rodrigo Rigamonte. Nós vamos conversar sobre o estudo que o CNJ vai fazer referente aos processos sobre conflitos de terra e trabalho escravo no país. Então não perca, é no CNJ em Ação desta semana. O Saber Direito Debate de hoje recebe o professor Alexandre Ávalo. Ao longo da semana, ele esteve no Saber Direito Aula, ministrando o curso Recursos, Doutrina e Jurisprudência, Teoria Geral. Professor, agora vamos falar um pouquinho sobre literatura. Que tipo de livros o senhor recomenda para quem se interessa por esse tema da aula? No tema da aula, eu citei diversos autores, né, e a jurisprudência. Mas o primeiro livro, esse livro do professor Barbosa Moreira, esse livro, veja, esse livro mesmo. Comentários ao Código de Processo Civil. Esse livro é um clássico para quem pretende estudar recurso. O professor Barbosa Moreira aí desenvolve um volume destinado a recurso. São diversas páginas, aí, centenas de páginas, exclusivamente sobre esse tema. É um livro muito interessante. Outro livro também que trata de teoria geral, ele trata de teoria geral e recurso em espécie. É o livro do professor Nelson Neri Júnior, que é o livro Teoria Geral dos Recursos. Também é um livro muito importante, um livro clássico para quem pretenda se aprofundar no tema recursos. O senhor falou também sobre direito eleitoral. Vamos achar que esse aqui, né, professor? Vamos mostrar ele aí um pouquinho. Na verdade, o nosso curso foi sobre direito processual. Essa é uma obra da qual eu sou coautor, é um livro chamado O Novo Direito Eleitoral Brasileiro. É um livro que agora está saindo a segunda edição dele, é um livro coletivo que engloba aí professores de São Paulo, de Brasília, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro. É um livro que pretende tratar de todo o direito eleitoral, um manual mesmo, mas a gente aqui dividiu as etapas do livro e cada um falou de uma parte. Inclusive o tema recursos aqui no livro é tratado pelo professor Paulo Henrique Lucon, professor da USP, que tratou de aspectos processuais. Processo civil, processo penal, eleitoral também estão aqui presentes. Até gostaria, se me permitir, citar o nome dos demais coautores do livro, que são os professores Anderson Chadid, Antenor Ferreira de Rezende, Ari Raguiante, Boris Luiz Cardoso, José de Andrade Neto, Luiz Cláudio Pereira, Luiz Henrique Volpe Camargo, Manuel Carlos de Almeida Neto, que é professor de Brasília, Olivar Augusto Coneglian, Paulo Henrique dos Santos Lucon e Pedro Paulo Grubitz de Oliveira. O livro conta, inclusive, com o prefácio do ministro Lewandowski, que nos honrou muito com esse prefácio. Então, a segunda edição está agora saindo aí para o ano eleitoral. Pois é, esse ano nós vamos precisar muito desse livro, né? Bastante. Tem mais um aqui, professor, vamos falar um pouquinho dele. Princípios do Processo na Constituição Federal. Por que esse livro?
Esse livro também é excelente. Inclusive, o tema do duplo grau de jurisdição é tratado aí pelo professor Nelson Neri Júnior. Ele tem o livro Teoria Geral, e nesse livro ele fala de princípios do processo na Constituição. Ele fala de princípios no processo civil, no processo penal, no processo administrativo, em todos os processos. E esse aqui, Recursos no Processo Civil? Esse também é um livro específico sobre recursos. Professor Delgado e professora Patrícia Pisol, também é um livro bastante interessante. E é fácil, professor, encontrar literatura sobre esse tema? É bastante fácil, sim. Processo civil, o processualista por si só já é um sujeito que gosta de divergir, né? Então você tem para cada corrente diversos livros. Existem livros bons, né? Também existem uns que não são tão bons assim, mas realmente é fácil de encontrar assim. Tanto matéria específica como todo manual e todo curso de processo civil trata do tema recursos, com certeza é tema obrigatório de ser tratado. Bom, temos mais dois aqui ainda, né, professor? Esse aqui, ó, pré-questionamento e repercussão geral. Esse é do professor José Miguel Garcia Medina. É um livro que trata especificamente de aspectos relacionados ao recurso especial de competência do STJ e recurso extraordinário do STF. Né? É um livro bastante interessante. Bom, por último, vamos mostrar aqui, ó, Manual de Direito Processual Civil. Bom, esse é um livro também que eu sou coautor, é o nosso Manual de Direito Processual Civil. Essa é a primeira edição que saiu aí pela editora Contemplar. E aí a gente tem alguns autores, é um livro também com autoria. Sou eu, professor Ney Alves Veras, professor José de Andrade Neto, professor Luiz Cláudio Pereira, professor Cid Eduardo Brau. Nós juntamos e tratamos aí de todo o direito processual civil, desde teoria geral do processo, processo de conhecimento, execução e recursos e procedimentos especiais. É um livro assim que agora vai sair a segunda edição desse livro, né? A segunda edição está saindo agora, na verdade, acabou de sair, e a gente realmente pretende aqui contribuir nesse mercado aí de direito processual civil. Agora, esse tema, recurso, jurisprudência, isso vale para todas as áreas, professor? Sim, tanto nas aulas eu tentei abordar o tema de princípios e teoria geral porque ele é aproveitável. Eu trouxe, por exemplo, alguns julgados que envolviam processo penal e que tratavam do princípio que eu tratei em processo civil. Então, porque é uma teoria geral. Então, na verdade, por isso que a gente adotou o nome direito processual, porque a teoria geral se aplica a todos. Então, quer dizer que esses livros aqui servem para muita gente, né? Sim, com certeza. Com certeza. E o fato de escrever, professor, isso é fundamental na carreira? O senhor acha que isso ajudou muito na sua carreira? Olha, eu gosto muito. Ou é mais uma realização pessoal também? É uma realização pessoal, é algo muito difícil de fazer, ainda mais quando você, num manual como esse nosso Manual de Direito Processual Civil, a gente tem a obrigação ao mesmo tempo de dar informação, de formar o aluno da graduação ou da pós-graduação, de não esquecer de nada e de escrever fácil. Porque escrever fácil é muito difícil. É muito mais fácil escrever difícil, eu sempre digo isso. Eu escrevo artigos também na área, quando você escreve um artigo você está livre. Agora, quando você escreve um manual ou um curso, você tem o dever, a obrigação de informar, de formar o aluno, de ser didático. Isso é muito difícil, mas ajuda muito também no seu crescimento profissional. Você começa a colocar também a relação de empatia, se colocar no lugar de quem te ouve, de quem te lê. Então, tudo isso eu acho que uma coisa complementa a outra, na verdade. Mas não é fácil. Então, a gente pode esperar outros livros aí do senhor? Olha, agora, sim, não tenho nada previsto, mas eu espero que sim, né? Enquanto tiver vontade e energia, eu pretendo continuar escrevendo sim, com certeza. Bom, e o Saber Direito Debate fica por aqui. Professor Alexandre Ávalo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Saber Direito e a TV Justiça. E eu agradeço também a sua audiência. Continue conosco na TV Justiça.